Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pega todo mundo. Como é que se acha conexão de verdade num mundo que parece viver de like e notificação? Pois é, essa é a grande questão, né? O paradoxo do nosso tempo. A gente tem milhares de amigos online, mas no fundo uma solidão que só aumenta. E se a resposta para isso estivesse escondida há 2000 anos? Numa rede construída não com fibra ótica, mas com puro sacrifício. Olha só esse número. Guarda bem ele. 21.500 quilômetros. É isso mesmo. Essa foi a distância que o apóstolo Paulo percorreu para construir uma rede não de perfis, mas de gente de verdade. Uma jornada que ensina pra gente qual é o preço real da conexão. Ah, e fica até o final, viu? Porque eu vou revelar como ter acesso a um material de apoio exclusivo pra gente aprofundar ainda mais neste estudo. Beleza, então vamos entrar de cabeça nisso. A jornada de Paulo, gente, não foi um passeio no parque. Foi uma escolha, uma decisão muito clara. Hoje em dia, a gente quer tudo na mão, tudo fácil, conveniente. Ele não. Ele buscava presença, o olho no olho. Não importava o custo. E é aqui que a gente vê como a forma que Paulo pensava quebra totalmente a nossa lógica de comunicação. Para ele, o mais importante era estar junto, sabe? O contato físico. Ele ia, ele voltava, ele insistia, ele fortalecia quem estava começando. E as cartas dele, que são super famosas, eram o plano B, o recurso que ele usava quando estava preso e não tinha como ir pessoalmente. Pensa só, cada quilômetro dessa jornada teve um custo altíssimo. E aqui está o pulo do gato. Paulo sacou uma coisa. Tem verdades que simplesmente não cabem num texto. Elas precisam de um rosto, de uma voz, do calor humano, entende? Por isso ele não mandava só um recado, uma informação. Ele mandava gente. E aí que entram figuras como Tíquico e Onésimo. Eles não eram simples entregadores, que nada. Tíquico era um ministro de confiança, um verdadeiro porto seguro. E o Onésimo, caramba, um ex-escravo fugitivo, que era a prova viva, ambulante, do poder da mensagem que ele levava. Eles eram a própria mensagem encarnada, provando que para cuidar de verdade é preciso mandar pessoas para encontrar pessoas. Vamos dar uma pausa rápida para pensar. Deu para sacar como essa prioridade na presença física muda completamente o jogo? Se essas ideias estão fazendo sentido, se estão batendo fundo, que tal se inscrever aqui no canal? Assim você não perde nenhuma das próximas análises que a gente vai fazer para aprofundar ainda mais esses conceitos. Beleza, vamos em frente que a coisa fica ainda mais profunda. A equipe que o Paulo montou não era diversa por acidente, não. Era, na verdade, uma declaração de guerra teológica. Um contra-ataque direto às forças da divisão que quebram o nosso mundo até hoje. Dá uma olhada nessa galera. De um lado, você tem judeus convertidos, Aristarco, Marcos, Justo. Do outro, gentios, Epáfras, Lucas, Demas. Pensa bem, no mundo em que esses dois grupos eram inimigos históricos, ver essa turma trabalhando junta, em harmonia, isso era a prova sobrenatural de que o evangelho era de verdade. Exato, isso mostra perfeitamente o ponto central. Cristo une o que o mundo faz de tudo para separar. E um exemplo incrível disso é a história do João Marcos. O cara chegou a abandonar a missão, mas anos depois ele se reconcilia, volta e se torna um conforto, uma peça fundamental para Paulo lá na prisão. Isso é redenção acontecendo na vida real. Agora, vamos dar uma espiada nos bastidores espirituais dessa rede toda. É aqui que a gente encontra o Epáfras, um gigante silencioso. Ele não estava lá na frente, viajando, mas era ele quem segurava as pontas, sustentava tudo com a força da sua oração. E essa era a oração dele, a essência do que ele pedia, tirada direto da Bíblia Sagrada. E percebe, não era uma oração genérica, tinha um foco, um alvo muito claro, profundo e poderoso. Vamos entender o que essas palavras realmente significam. Primeiro, a palavra maduros. No original grego é téleos. E isso não tem a ver com saber um monte de coisa na cabeça, não. É sobre uma maturidade que aparece nas atitudes do dia a dia, sabe? Através do amor que se sacrifica por outra pessoa. É a perfeição na prática. Depois, plenamente convictos. Isso aqui descreve uma fé completa, inabalável. Uma confiança total, tipo a de Abraão, que acreditou na promessa de Deus mesmo quando tudo parecia impossível. É aquela fé que não fica com dúvida. Olha, essa ideia de uma oração com intenção, com foco, isso transforma vidas. Pensa aí, talvez tenha alguém que você conhece, um amigo, alguém da sua família, que está precisando exatamente dessa força e dessa clareza, hoje. Se for o caso, por que não compartilhar essa análise? Um simples clique pode fazer uma diferença enorme.
E agora a gente chega no ponto alto da nossa conversa, no clímax, uma escolha que define tudo e que é perfeitamente representada na história de dois colaboradores de Paulo. Uma escolha que, na verdade, todo mundo enfrenta. Olha só que contraste brutal. De um lado, Lucas, o médico amado, fiel até o último minuto, com um foco lá na frente, na eternidade. Do outro, Demas. A Bíblia diz uma coisa forte sobre ele, que ele amou este mundo. E o que isso quer dizer? Significa que ele trocou o propósito eterno pelo conforto de agora. Ele se deixou levar pela cultura, pelas coisas passageiras e simplesmente largou a missão no meio do caminho. E o apóstolo João, mais tarde, vai deixar esse alerta ainda mais claro. A escolha entre amar a Deus e amar o mundo é definitiva. Não dá para ficar em cima do muro. E isso nos traz para a nossa conclusão. O nosso coração não é um espaço neutro. Pelo contrário, ele é uma fortaleza em disputa, um campo de batalha. Ou ele é governado por Cristo, ou ele vai ser inevitavelmente levado pelas correntes invisíveis da nossa cultura. Então, como a gente se defende? A resposta que a fonte nos dá é muito clara e poderosa. A única defesa de verdade, a resiliência, a força para aguentar o tranco, vem de uma entrega total, de deixar Cristo morar e governar o nosso coração pela fé. E como eu prometi lá no comecinho, para quem quiser ir mais fundo nesse assunto, eu preparei um material de apoio exclusivo. Ele está disponível para baixar, é só olhar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E claro, aproveita para compartilhar esta análise com quem você acha que também pode se beneficiar. E para a gente fechar, fica esta pergunta para a gente pensar. Olhando para esses 21.500 quilômetros de sacrifício de Paulo, como é que está a nossa jornada? A gente segue a Cristo só quando é fácil, quando é conveniente, ou estamos dispostos a caminhar a distância que a fidelidade exige? Deixa sua reflexão aqui nos comentários, vai ser muito bom ler as diferentes perspectivas.